A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado seja, Senhor, o teu santo nome, Pai. Esteja conosco nesta leitura, Senhor, que cada palavra entre em nossos corações, Senhor, e nos ensine a cada vez mais te procurar, Senhor, te adorar e te agradecer em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no primeiro livro de Reis, né? Ontem a gente terminou com a oração de Salomão, que ele abençoou o povo depois que terminou de edificar o templo do Senhor, e hoje é a aliança com Deus no capítulo 9. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. A esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. Porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: que cidades são estas que me destes, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabu até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. Aqui Salomão, foram muitas coisas, né, que foram usadas para fazer tanto o templo quanto a casa de Salomão, né? Os dois foram obras magníficas. Então se usaram muito apetrecho, se usaram muitos materiais, né? Então, como pagamento, Irão acabou usando de 20 cidades como pagamento ao rei de Tiro, né? A Irão. Os estúdios de Salomão, no versículo 15. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, a sua casa, Milo, o muro de Jerusalém, como também a Zor, Megido e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, conquistou Gezer, incendiou-a e matou os cananeus que moravam na cidade, para dá-la como dote à sua filha, mulher de Salomão. Por isso edificou Salomão a Gezer e Bet-Horon, a Baixa, e a Baalate e a Tadmor, no deserto daquela terra, e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio.
Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a escravos até hoje. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra e seus criados, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo, e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor. Queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do mar de Suf, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus a seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Aqui Ofir, se ouve muito falar do ouro de Ofir, que era o melhor ouro, o mais puro dos ouros. Agora a visita da rainha de Sabá no capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e chegou a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, as vestes deles, os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir mui madeira de sândalo e pedras preciosas. E desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes, do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 escudos longos e de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada escudo. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus,
e era o encosto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha um encosto até o assento, e 2 leões em pé juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reinos da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E isso faziam de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E o fez rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço, e subia e saía com o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e um por 150, e um cavalo por 150, e assim por meio deles os tiravam para todos os reis, os heteus, e para os reis da Assíria, né? Uma riqueza imensa que Salomão tinha, né? Ele pediu sabedoria, isso foi bom aos olhos do Senhor, que o deu sabedoria, tanto que antes dele e depois dele nunca houve um outro rei tão sábio quanto ele. E por ter pedido somente sabedoria, Deus lhe acrescentou também todas as riquezas que o mundo pudesse oferecer. Então nunca antes nem depois houve um rei tão rico, tão cheio de bens quanto ele, né? A idolatria de Salomão, no capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e eteias, das cidades de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, e a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses, né? Imagina só, Salomão tinha tudo e um pouco mais, né? E aliás, e muito mais, né? Afinal de contas, uma única pessoa que tinha muita sabedoria e muitas riquezas. Deus falava diretamente com ele. Quando tinha alguma coisa a fazer, a ordenar, Deus se dirigia diretamente a ele. E Deus deixou bem claro: me siga que você terá tudo, mas quando deixar de me seguir, você perderá, você não vai ter mais nada. Então, e ele mesmo assim, com tudo que ele teve, provavelmente isso lhe subiu a cabeça, e acabou se envolvendo com muitas mulheres de fora, as quais Deus dizia para não se envolver, e ele acabou se envolvendo, né? Foram 700 mulheres e 300 concubinas, imagine só.
né, a audácia dele de se casar com tantas mulheres assim, e ele tinha riqueza o suficiente para sustentar todas, né? Afinal de contas, ele era muito rico, né? Mas ele acabou fazendo o que era mal aos olhos de Deus, porque ele acabou cedendo ao querer dessas mulheres, né? Porque essas mulheres tinham seus costumes, né, de seguir seus deuses, e Salomão acabou cedendo e acabou inclusive fazendo um altar para que elas queimassem incenso a esses seus deuses, né? Aí as advertências de Deus no versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho escolhido. Aqui Deus havia prometido que iria acabar com tudo, né? Mas ele também tinha feito uma promessa a Davi. Davi foi ungido do Senhor, e Davi foi prometido a Davi que a descendência dele, enquanto seguisse os mandamentos do Senhor, lhe estaria no trono, que nunca faltaria um no trono, né? Então aqui Deus fala, né, no teu filho eu vou rasgar, eu vou acabar com esse povo, né, com essas tribos, com essas nações, vou deixar apenas uma, porque eu prometi para Davi que os filhos deles iriam continuar a descendência dele, o trono dele. Então ele só fez isso porque prometeu a Davi, e Deus não falha com as suas palavras, né? Se ele promete, obviamente ele cumpre, e muito mais, né? Às vezes a gente pede uma coisinha e ele faz uma coisa imensa pra gente que é difícil explicar, mas só quem o segue que é capaz de entender do que eu tô falando, né? Que servir a Deus é bom demais, né? A gente pede uma coisinha, mas quando a gente está nos seus caminhos, Deus não é Deus de pequenas obras, Ele é de muitas obras. Tanto que aqui ele fala que ele vai rasgar o reino, mas vai deixar apenas uma tribo, ou seja, são 12 tribos. Ele vai acabar com 11 tribos, vai ficar apenas uma. Essa uma vai ser a sortuda que terá condições ainda de seguir a palavra do Senhor, mas também se manter no caminho, né? Porque se sair do caminho do Senhor, também será desarraigado, né? Aí aqui os adversários de Salomão no versículo 14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Ele era da descendência do rei de Edom, do rei em Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o chefe do exército, para enterrar os mortos, feriu a todo o homem em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo o homem em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem, e saíram de Midian e foram para Parã, de onde tomaram consigo homens, com os quais foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade, no Egito, que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse:
Pois que te falta comigo que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, Arrezom, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Adadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome de Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este homem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Eu falei 11, mas na realidade... eu tinha falado 11, mas na realidade aqui vão ser 10, né? Provavelmente uma vai ser para outra pessoa, para outro rei, né? E disse Jeroboão: Toma para ti, tá? Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram, se encurvaram diante de Astarote, deusas dos Sidônios, de Quemos, deus dos Moabitas, e de Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvirdes tudo o que te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para ficar em Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto aos mais dos atos de Salomão, tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi seu pai. E Roboão seu filho reinou em seu lugar. Aqui Deus entregou a Reoboão, né? Deus entregou na mão dele Roboão. Deus entregou na mão de Roboão o reino, né, com apenas uma tribo, porque as outras ele destruiria todas devido ao mau caminho de Salomão, né? Salomão acabou, mesmo com tudo que ele teve, ele acabou se desviando de Deus, né? Acabou se entregando às mulheres do mundo e assim se desviou de Deus, se desviou das bênçãos de Deus e já acabou passando para o próximo reino, a destruição, né? Senhor Deus e Pai, obrigada por tuas palavras, Senhor, por tua mensagem. Eu peço a ti, meu Pai, derrama a tua unção sobre nós, Senhor, perdoa nossos pecados, Pai.
Tu és magnífico, Senhor, Criador dos céus, da terra, de tudo quanto neles há, meu Pai. Agradeço a Ti por mais um dia, Senhor, agradeço pela família, pelos amigos, pelos parentes, meu Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Senhor, manifeste o Teu poder. Muitos deles, meu Pai, andam perdidos pelo mundo, Senhor, necessitando de uma palavra Tua, Senhor, necessitando de Teus ensinamentos, de Tua direção, Pai. Estão perdidos, estão agoniados, meu Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.